Isso aí vai transcorrer do início do século XX, do final do século XIX, 1915, a leva de nordestinos aumenta, o número de índios cresce também, porque os tembés vivem às margens do rio Maracanã, que passa na colônia, e o colégio, ele nutria, ele tinha um foco para abrigar essas três classes, os desvalidos, os filhos os órfãos, no caso, e os filhos dos índios, para educá-los. E, além disso, a missão, ela fazia o papel religioso, né? As missas, batizados. Parecia tudo muito comum, mas os italianos eram acostumados com meios de comunicação. Então, eles vão trazer para a colônia o primeiro telefone. Eu gostava sempre de ressaltar para os meus alunos que em Belém só havia um telefone nessa época, que era no Palácio do Governo, não é? E a colônia do Prata, os italianos conseguiram instalar uma linha telefônica, além que eles tinham a linha do telégrafo lá, que eles passavam telegramas direto para a Itália e para qualquer parte do mundo. Eles tinham o aparelho, tinham tudo. Então, o Prata, uma das perguntas que me fizeram aí é que o Prata, ele chegou em alguns momentos a ser mais representativo do que a própria capital do estado. Então, era um interior, meio da mata, onde se tinha um telefone, qual a capital do estado tinha um telefone. Como o Prata não se tornou uma cidade gigantesca? Pois é, houve o governo do estado, teve um governador que ele percebeu que o Prata estava crescendo muito. Estava se tornando a menina dos olhos. As verbas vinham, chegavam e estava crescendo, né? E pensar que a capital do estado poderia mudar para a colônia, levantaram essas questões em Belém, em reuniões na Câmara de Deputados em Belém, de que poderia a capital vir para cá. Porque Belém, a questão de Belém é o rio, o porto, mas os capuchinhos se desenvolviam muito. Então, tinha que ter um freio, parar. E o que vai acontecer de 15 a 20? Em 5 anos, a hanseníase ela vai crescer muito no Brasil. E o estado que ela vai mais crescer vai ser o Pará, por causa do nosso clima, quente e úmido, o clima amazônico. O clima quente e úmido, ele propicia de que essa doença ela se espalhe rapidamente. Como é um vírus, né? E naquele momento não havia cura, a pessoa que era contaminada pela hanseníase, popularmente chamada lepra, estava condenada à morte. Belém, em 5 anos, o número de leprosos vai crescer muito em Belém. E havia um hospital, Tucunduba, onde hoje é a Universidade Federal do Pará. Geralmente eles gostavam de construir um hospital para essa doença, onde tivesse um local para os doentes lavarem-se, devido à doença esquentar muito a pele, o corpo. E ali havia o Tucunduba, dentro da Federal, onde hoje é a Federal. Só que ele estava superlotado, superlotado. Então eu encontrei documentos de governadores que eles falavam muito sobre lixo humano. O lixo humano era o ser humano portador da hanseníase. A família abandonava, como no tempo de Jesus, era jogada nos montes, né? Em Belém era jogada nas ruas. A família não queria mais em casa. Eles iam para as portas das igrejas, dos prédios, do próprio Palácio do Governo, pedir, mendigar. A doença, além dela marcar muito, porque você perde parte do seu corpo, você vai perdendo seus dedos, nariz, orelha, enfim, até a morte, ela dá mau cheiro, não é? Porque apodrece a carne, e eles ficavam... A beleza de Belém sumia diante desses leprosos. E o governo, naquele momento, o governador ele queria limpar Belém. Ele queria fazer uma higiene humana. Geralmente, quem está no poder público, eles tendem a esse pensamento. Limpar. A gente vai ver isso muito com a varíola no Rio de Janeiro, depois outras... Limpar significa tirar o mendigo, tirar o doente, tirar o pedinte da rua, para não tirar a beleza daquele espaço, daquela arquitetura. E aí Hospital Tucunduba lotado. Belém cheio de leprosos e chegando mais, pessoas do interior doente não tinham onde colocar. Então o governador ele tem uma ideia. Ele contrata o melhor médico que havia no Brasil,
que ele trabalhava no Instituto no Rio de Janeiro. Era um médico da profilaxia da lepra, da hanseníase. E esse médico ele vem para Belém para procurar um lugar para se construir um leprosário. Tinha que ser grande, tinha que ser distante da capital para esconder esse lixo humano. E eles vão visitar algumas ilhas. Atravessam ali Belém, visitam algumas ilhas, mas toda ilha que o médico ia com o governador, ele não gostava. Ele achava que ia gastar muito, ia demorar muito. É quando o governador, Souza Araújo, ele comenta... Souza Araújo era o médico da profilaxia do Rio de Janeiro, da lepra, e Souza Castro era o governador. Os dois conversam informalmente e eles decidem que vão visitar uma vila próspera que tem uma missão italiana de difíceis acordos. Os italianos, cada vez que iam até o governo do estado, as brigas eram grandes, porque eles pediam uma quantia, o governador não dava, e eles acabavam pegando esse dinheiro na Itália com muita facilidade. E aí cresciam independente do governo do estado, e isso o governo não gostava. E o crescimento social, o crescimento na Europa era muito grande dessa missão na Colônia do Prata. Voltando à questão, ele cogita para o médico que tem um lugar ideal. O lugar tem casas, o lugar tem igarapé, um braço de um rio, o lugar tem um colégio que dá para ser o hospital, e esse lugar é a colônia de Santo Antônio do Prata. O médico não hesita, quero conhecer. Eles pegam o trem, Belém-Bragança. Há documentos provando essa vinda, porque eles vão fazer tipo um diário. Eles vêm conversando, já negociando muita coisa. E o médico visita. E foi interessante que alguns nordestinos que eu entrevistei, eles disseram que lembram do governador chegando. E o pessoal naquele aplauso, que até hoje, quando o governador chega no interior, o pessoal faz aquela festa. Imagine nessa época. Imagina. Eles, coitadinhos, pensando que era verbas, que coisa boas vinham, né? Para pavimentar, que não era pavimento até hoje. Não tem pavimentação, né? É na areia e tal. E aí eles vão fazer uma festa para o governador. O governador está com um médico que vem olhar se lá transforma-se num leprosário. Nesse momento, precisamente, funcionava a missão da escola tinha sido desativada por falta de padres para dar aula. Eles deram um tempo, e nesse tempo, o governador, já para ver se destruía aquela estrutura, colocou para funcionar lá uma colônia correcional. Hoje nós chamamos de presídio. Então, os presos mais perigosos, né, de altos crimes, eles eram trazidos de Belém para a Colônia do Prata. E funcionava uma colônia correcional. Eu tenho relatos no meu trabalho, no meu TCC, de que os nordestinos, eles eram tipo obrigados a conviver com esse pessoal. Eles andavam na rua com correntes nos pés. Uma cena muito triste que eles relatavam para mim quando conversavam comigo. Eles eram torturados na rua, colocados, amarrados. Algumas falas retrata-se um pouco da escravidão. Um pouco da escravidão que ocorreu aqui no Brasil. E então estava funcionando nesse momento essa colônia correcional. No dia que esse médico veio, o Souza Araújo. E ele olhou tudo, observou, ele disse, é aqui. Essa foto é de lá? Essa foto é a igreja matriz do Prata. Essa que tem todo estilo estrangeiro. Na época já tinha, né? Sim. Ela foi construída... Foi nesse momento que foi a partir desse momento que o Frei Daniel, ele pegou a doença? Esse momento que eu estou falando, o Frei Daniel vai chegar mais na frente. Momento da visita, ele chega um pouquinho mais na frente. A visita acontece, eles decidem na volta a Belém, que é ali que vai ser o leprosário do Pará. E o governador gosta demais da ideia porque ele quer desativar toda aquela estrutura que está, aquela evolução que está acontecendo ali. É a menina dos olhos. Uhum. Poderia ter sido ali a capital do estado, ser transferida. O colégio, do Prata. sim, Ainda é assim? desse jeito, está todo destruído, mas a estrutura está lá. Gigantesco. Lindo, belíssimo. Então, dando continuidade,
Eles retornam e agora partem para negociação. Algo que eu quero explicar com calma para as pessoas compreenderem. A Colônia do Prata, vamos pegar assim bem simples, localizada no interior do Pará, ela vai ser vendida, não é, para o governo federal. O território vai ser delimitado em documento. Hoje seria pelo IBGE, havia um órgão antes. Vai ser todo delimitado em documento e o governo do estado, Souza Castro, ele vai vender para o governo federal. Essa venda ela ocorre por volta de 1921 para 22. O processo todinho, porque é um pouco demorado. A pressa é grande, mas o processo é demorado. No meu TCC tem a quantia, porque nesse momento a moeda brasileira são os réis. Então, é vendido por um bom dinheiro. Eu digo um bom, a gente vai dizer excelente dinheiro. Esse dinheiro cai na conta do estado do Pará. Então, a Colônia do Prata, até hoje, ela é um território que está dentro do Pará, mas não pertence ao Pará. O documento do território é do governo federal. É a União que detém. Por isso, as verbas, elas vêm, a maioria delas vem diretamente do governo federal para a colônia. O prefeito, por exemplo, lá tem prefeito, mas ele é eleito indiretamente. O prefeito de lá não é o de Igarapé-Açu? Não. Eu sempre imaginei que fosse uma vila de Lá Igarapé-Açu, tem um né? prefeito, a gente diz é o nome prefeito, mas lá tem um administrador que é nomeado pelo governo federal. Não há É eleição. o presidente da... Não, o presidente da República que nomeia. Interessante. É não uma sabia questão disso. muito... Com o passar do tempo, o governo estadual começou a entrar, por exemplo, com escola, com verbas para lá. Mas as verbas mesmo da colônia elas são diretamente federais. Elas são É federais. como se fosse um estado dentro do nosso... Unidade interessante. federativa. É um exemplo a questão do Vaticano, na Itália. Não é? É um país dentro de um país. Mais ou menos daria um assim. podcast só sobre o Prata, né? Dá, só sobre o Prata dá. Daí é muita coisa. E aí ele vende, o povo não sabe de nada. O povo pensa que o governador veio fazer aquela visita, né, de cortesia. O governador ele se livra de uma coisa que poderia dar muito problema para ele. Ele vende, desativa uma colônia correcional e nos fins de 22 eles começam a fazer o quê? A trazer os doentes no trem Belém-Bragança para o Prata. A minha avó materna morava lá e muitas pessoas que eu entrevistei, alguns foram indenizados. A indenização era coisa muito pequena. Terreno, a casinha muito simples, de taipa. Então, era só para o governo dizer que estava indenizando para não ter problema na justiça. Mas, por exemplo, a minha avó, quando ela soube que estava chegando leprosos, ela saiu de lá. Sem nada. Podemos dizer que isso aí também foi um dos motivos que as pessoas migraram para essa região aqui. É aí que começa a história de Santa Maria. Essa migração, mais uma vez, o nordestino é expulso de uma terra. Os sonhos deles são perdidos. Por isso digo que são fortes. Muito fortes. Eu tenho o maior orgulho de ter sangue nordestino. Muito orgulho. De Santa Maria ter o sotaque que tem. De Santa Maria comer as comidas do Nordeste. Eu amo o Nordeste, porque o povo é forte. Muito forte. Eles vão resistir a muitas coisas. Da seca, a chegada e a migração constante por sofrimento. No momento que os doentes começam, as pessoas portadoras de hanseníase começam a chegar, eles começam a fugir. É fuga. A minha avó não esperou a indenização. Ela nem voltou mais lá. O medo da doença. Não tinha cura. Não tinha cura. Vírus. Então, era problema. E esses doentes que chegam na colônia, eles vêm no estado final da doença. Alguns não têm mais braços, nem pernas, está só o tronco, né? Popularmente falando, o tronco. São pessoas que já perderam todas as referências humanas. Elas vêm para morrer. E vêm com eles muitos médicos bons, enfermeiros, que vão morar na colônia. O hospital é instalado e o povo nordestino fugindo. Os índios, muitos vão ficar, porque ficam adentro. Mas eles não querem vir mais na vila, de jeito nenhum. A missão Capuchinha, ela é praticamente expulsa. No sentido assim, vocês vão ficar por aqui, mas já sabem, vão pegar a doença.
Imagino. Né? Estou pensando aqui, fazendo uma ginástica mental, que se isso não tivesse acontecido, desse leprosário ter ido para lá, hoje nós poderíamos ter uma metrópole gigantesca nessa região. Né? Pertinho de nós. E provavelmente Santa Maria não seria Santa Maria, seria talvez um bairro. A gente pode... São 9 quilômetros daqui para a entrada, uma né? agrovila, talvez, perto. do Prata, né? Porque também eu ainda não mencionei, mas a história da Colônia do Prata, ela é muito ligada ao quilômetro 18. E o quilômetro 18 muito ligado à história de Santa Maria, porque os freis que vinham celebrar a missa aqui, eles moravam na colônia no quilômetro 18, que é muito pertinho daqui, por dentro, então, muito pertinho. E já ficava perto dos rios também, que tem ali, né? O Maracanã corta tudo ali. O trem, o braço do trem, o ramal de Calville que tinha para cá, ele vinha até o 18, né? 18. Ele chegou a vir até Santa Maria, não chegou? Vai ter um período que o trem vem até aqui. Não é bem um trem. Ele tem a cabeça e um vagão. Era para pegar passageiros. O local, sim, que eles vinham é onde hoje, literalmente, mas ali tem que ter um arqueólogo para escavar. Onde hoje é o Corujão. Era ali. Ali era a base onde o trenzinho que vinha parava para pegar pessoas e seguia para pegar a ferrovia Belém-Bragança. Havia muitas casas em Santa Maria onde tinham, depois que foi tudo destruído, tinham pedaços dos trilhos, né? E na casa da minha avó tinha uma chave de boca, né? A chave de boca era quase do meu tamanho. Eu sou baixinha, mas era quase do meu tamanho. E eu passei minha infância vendo no quintal essa chave de boca, que ela deve estar enterrada, com certeza, né? Por lá, pelo quintal de onde minha mãe vive. Uma chave de boca de quase 1,5 metro, que eu tenho 1,5 metro e mais alguma coisinha. E eu via muito essa chave, brincava com essa chave assim, no chão, olhando, porque não tinha quem levantasse. Era uma chave de boca de trem. De mexer com o trem. E aqui eu encontrei nas minhas entrevistas pessoas que trabalharam, né, como mecânico e que viajavam, mas foi pouquíssimo tempo. Porque faltou eu mencionar uma coisa muito, muito importante. Além do telégrafo e do telefone, os missionários capuchinhos também eles construíram uma estrada, uma ferrovia curtinha que ligava a Colônia do Prata a Igarapé-Açu. Por conta própria, o dinheiro todo italiano da missão. E isso também o governador não gostava dessa ideia, deles terem um trem deles, que levava e trazia pessoas gratuitamente, entendeu? Para Igarapé-Açu, para fazer compras, para ir para procurar saúde, essas coisas assim. Vamos lá. A colônia é desativada, se torna um leprosário grande, mas ali ainda fica alguns nordestinos que tiveram coragem de ficar, índios, não é? Mas porque eles começam a receber dinheiro do governo, verbas, roupa, comida, mas a maioria migrou. Nessa migração, eles vão vir direcionando para Santa Maria. Mas o que era isso aqui? Naquele momento, em 21, 22, isso aqui era uma mata bruta. Mas ela já tinha sido demarcada no fim do século XIX. Só que ninguém... Assim, saber não se sabia, mas o documento estava em Belém.